Ao invés de receber herança, seu filho vai ser rebaixado de classe social se você não souber o que eu tenho para te mostrar hoje aqui. Mas só se você realmente não der atenção para o que você vai aprender, para o que você vai ver hoje aqui. Mas que esteja aqui pelos motivos certos, não pelo oba-oba. Eu quero que você esteja aqui por um sentimento de amor, para falar sobre patrimônio e sentimento de amor pelos seus filhos. E também porque eu vou, a partir de hoje, mostrar para você como é que você vai evitar que seus filhos fiquem 40% mais pobres por conta do famigerado inventário. Fica aqui comigo, quem quer evitar o inventário, para não ter que falar de morte ou herança na família, fica aqui comigo quem conhece alguém que precise encontrar uma alternativa justa e sem dor de cabeça, no caso de filho fora do casamento, por exemplo. Fica aqui comigo quem quer pacificar, participar de um sistema que vai permitir a pacificação de relações familiares sobre herança, por exemplo. Hoje, 13 de junho, é dia do santo casamenteiro, Santo Antônio. E como santo que era, ele tinha um carinho especial pela instituição da família. Justamente a instituição que nós vamos ensinar você a proteger aqui. E dentre os diversos milagres que endossaram aí o processo de canonização do Santo Antônio, teve um que aconteceu na Itália. Ele era natural de Lisboa e tinha ido para o Marrocos, na África, para converter os mouros em cristãos. Mas ele adoeceu, ficou frustrado por não conseguir cumprir aí o seu propósito e, ao voltar para Portugal, uma tempestade levou o navio dele para Sicília. E de lá ele foi para Assis, na Itália. Olha que interessante. Ele, inclusive, chegou a conviver com São Francisco. E numa cidade italiana chamada Ferrara, uma mulher deu à luz em meio a uma situação familiar complicada. Por quê? Porque o marido estava desconfiado que o filho não era dele. Quando Santo Antônio soube da situação, ele visitou o casal, ainda com a criança recém-nascida, tomou o bebê em seus braços e ordenou energicamente que o bebê dissesse quem era o pai. E o bebê, apesar de ter poucos dias de vida, apontou para o referido homem e falou, sem titubear, que era ele, de fato, o seu pai. Impressionante, né? Mas vamos voltar aqui ao nosso tema. Essa história foi só para homenagear um santo que era devoto da instituição familiar, essa instituição que a gente quer tanto proteger através daquilo que você vai aprender aqui, tá bom? Quem aí sabe o que é inventário? Eu vou pedir o seguinte, aperta o like aqui nesse vídeo. Sabe por quê? Porque no momento em que você aperta o like, você está informando para o YouTube que o que a gente está conversando aqui é coisa boa, que merece ser compartilhado. Afinal, a gente está construindo aqui uma relação que vai nos permitir mais para frente a gente evitar que os nossos filhos passem pelo horror do inventário. Tá certo? Então, a gente está construindo uma inteligência coletiva para as pessoas no Brasil inteiro. Então, dê aí o seu like, porque isso vai ser importante para mostrar para a plataforma do YouTube o bem que a gente está fazendo aqui para as famílias. O famigerado inventário, ele é insidioso. E se a gente for procurar a palavra insidioso no dicionário, vai ver que é aquilo que prepara ciladas, que é enganador, que é traiçoeiro, que parece benigno, mas pode ser ou se tornar grave e perigoso. O inventário, ele é um processo, ele é um procedimento que se faz quando uma pessoa que tem bens e tem herdeiros falece. Esse processo, por mais simplificado que às vezes ele seja, por mais que não tenha brigas, às vezes até ocorre normalmente, mas ele leva de 20% a 40% do seu patrimônio. E o pior é que, na maioria das vezes, a família só se dá conta disso quando já é tarde demais. Imagina, você está construindo o seu patrimônio, trabalhando duro, duro,
Alguém já levou em impostos 27,5% do que é seu e sem te dar algo em troca, sem te dar uma compensação digna, uma compensação adequada por isso. Afinal, a gente sabe que, infelizmente, aqui no Brasil, a gente paga impostos como se vivesse na Bélgica, mas a gente recebe serviços como se vivesse na Índia. Então, você já deixou demais para essa entidade que é o Estado. E é triste saber que nem tudo que você acumulou com o suor do seu rosto vai chegar integralmente até seus filhos e a gente precisa reverter esse quadro. E é por isso que eu estou aqui, para mostrar para você um caminho, que é o mesmo caminho trilhado pelos bilionários deste país. E, com o perdão do trocadilho, as maiores fortunas não passam pelo infortúnio do inventário. Eu vou repetir. As maiores fortunas não passam pelo infortúnio do inventário. Mas, graças ao barateamento de custos proporcionado pela tecnologia da internet e, em parte, graças também a uma certa desburocratização promovida aí pela Lei da Liberdade Econômica, que foi promulgada em 2019, esse caminho agora ele está ao seu alcance. Quer saber mais? Clique no link da descrição desse vídeo e descubra como livrar seus filhos do tenebroso inventário. E aí, vai procrastinar ou vai resolver?